Tá valendo, meu querido? Agora eu bebo, Verdade. mas... Naquela época. Não. O que você acha da nova vocalista do Linkin Park? Achei muito boa. How much money you make na year? Você quer saber quanto que eu faço? Senhoras e senhores, Não, vocês viram a que- gente vai... Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Когда я говорите по-русски? Pera aí, agora fala aqui que eu Meu sei Deus, que você... parece a Daenerys falando aí. First lessons I learned in compensation is anyone that feels that they're happy with their pay, they're overpaid. Nossa, bem de pertinho. Ó, que delícia esse som. Prazer estar aqui com vocês, assim, muito legal mesmo, assim, super Não, e bacana. a gente também tá aqui junto. graças a você, né? Rogério Pedassi, seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Quantas vezes nesse evento já? Fisicamente a primeira. A primeira? Primeira. A outra vez foi eu participei online, porque era durante a pandemia, né? Verdade, verdade. A gente tava programando pra vir naquela época, 2020. 2020, exatamente. Depois 21, não sei se aconteceu, e 22 nós fomos pra Atlanta ainda com máscara, exame, tinha que fazer o teste do Covid pra entrar no evento. Loucura, né? Loucura. Parece outra vida. O que te traz aqui pra esse evento? O que você tá buscando, cara? Bom, acho que, como todos, nós temos uma grande demanda por IA em toda a parte de recursos humanos, remuneração, né? Então eu vejo que esse é um tema bastante relevante. O outro fato de a gente ter parceiros aqui, como a Comport, né? Vocês, enfim, tem a nossa comunidade aí, de certa forma, de remuneração que nos atrai muito, né? De poder estar juntos. Então, foram dois ou três pontos que me atraíram bastante aí para poder vir, né? E além do que, é uma coisa fantástica, né? O tamanho desse evento aqui, né? Para a gente pensar que tem 2.000, pelo menos foi o que o Scott falou, né? Cerca de 2.000 pessoas aqui presentes, né? Sem pensar na comunidade de remuneração global. Muito interessante. Você estava na apresentação, na abertura oficial? Tava sim. O que você acha de uma economista com uma visão otimista em vários aspectos, mas principalmente sobre IA? Quando eu olho para a revolução tecnológica, vamos pegar quando o Excel chega de fato e se torna uma ferramenta. Sim. Áreas de remuneração, você vai dizer muito melhor que eu. Eram gigantes, de repente você enxuga pra caramba porque você dá um recurso para um cara tabular melhor, resolver. Com a IA, a visão dela é, cara, muitos dos trabalhos não vão desaparecer, mas você vai aumentar a demanda. Hoje a gente não usa um advogado em todo momento porque ele custa caro, ou a gente não usa serviços de remuneração porque eles também não são acessíveis, né? Sim. E não só isso, né? De potencializar o trabalho daqueles que ainda são entrantes, né? Então, os júniors, os assistentes, deles poderem aprender mais rápido e fazer coisas mais complexas sem demorar o tempo todo da curva de aprendizagem natural, né? Acelerar Partilha esse da processo. visão dela? Exatamente. Sim, eu vejo assim, a IA bem usada, né? Ela traz um ganho não só de produtividade, eu acho que na qualidade da entrega, né? Se bem usada, né? De novo. Né? Porque nem tudo que a IA te gera como informação, você pode fazer simplesmente um copy e cola e sair usando. A gente usa bastante, eu uso bastante no dia a dia, né? E acho que a riqueza da IA é isso, é a possibilidade de ela te trazer uma visão complementar, às vezes de um ângulo que você não viu, né? Então você está fazendo uma análise, quer seja de remuneração, né? Ou fazer uma análise, por exemplo, de uma política, né? De remuneração. Então às vezes a riqueza está nesse lado de você receber um olhar um pouco diferente que te complementa. Então você pegando a tua experiência, somando com isso, você faz uma entrega mais completa. E acho que na formação, né? Se você usar os recursos que hoje a IA tem de agentes e tudo mais, você pode criar protocolos de treinamento, né, que facilita. Você pode colocar suas políticas dentro da IA e tornar agentes de capacitação. Então, isso realmente você tem razão, Fernanda. Vai ser um ganho assim, enorme, né, em velocidade, em capacitação. Só que eu acho que a preocupação nossa é não perder o foco em análise dos dados que saem da IA. Porque senão você
fica uma coisa Fica muito refém, né, mecânica, você também, fica é. refém, exatamente. Ao longo dessa carreira toda em remuneração, qual foi a coisa mais engraçada que você já viu? Engraçado, hein? Engraçado. Olha, você me pegou agora, que tem que puxar. São tantas situações, viu? Acho que inusitada ou coisa errada é o que você mais vê, né? Mas engraçado, por isso que a gente... Engraçado. Ó, deixa eu pensar um pouco aqui, porque a gente já... Ó, eu vou contar uma história que é engraçada. Outro dia mesmo eu estava lembrando dela, agora você me trouxe. Eu cheguei ao ponto de fazer 3 vezes o mesmo projeto, o mesmo cliente, Já tô rindo. simultaneamente. Porque trocava o sócio, né? O sócio vendia a empresa, entrava um novo, chamava a gente para fazer o projeto. Foi a primeira vez. Falei, bom, tudo bem, fomos lá, fizemos toda a estrutura de cargos, avaliamos, tal, política de remuneração, entregamos, viramos as costas, passou 6 meses, liga de novo a empresa. Aí o pessoal caiu lá na consultoria e falou, passa pro Rogério, o Rogério estava atendendo esse cliente, né? Chegou lá, eu estou precisando de um projeto assim. Aí eu fiquei assim, Ué, é o mesmo projeto. Quer fazer uma reunião? Tá bom, filho. Aí, né, o cara... Aí ele explicou, não, trocamos o de sócio e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos fazer de novo, né? Eu já tinha feito há pouco tempo. é aquela pastinha no computador que ficou VF1, VF2, VF... versão Passou final. um ano, liga de novo. Aí chegamos lá, falei, não é possível, né? Aí eu sentei lá, o gestor era até o mesmo, né? Da outra vez trocou o gerente, RH trocou todo mundo. Né? Da outra vez era o mesmo gestor. Eu falei, mas escuta, o que aconteceu? Nós já entregamos. Então, mas mudou de novo o sócio. Ele quer outro projeto. Fizemos 3 vezes o projeto. Olha que Bom, coisa mas engraçada sinal que você está dizendo. Porque, de fato, isso acontece hoje. A dinâmica de trabalho, as fusões, aquisições fazem com que isso... Você entra num projeto, se ele leva 5, 6 meses para fazer, pô, muda muita coisa dentro do negócio. Dentro do próprio projeto, a necessidade de mudança já acontece. E eu acho que isso vai acontecer ainda mais, cara. Né? Sim. Não, e foi sinal que eles gostaram do projeto que você fez, né? Porque já pode até pedir música no Fantástico agora. Chamaram você de novo. Com certeza. Bom sinal. Cara, a gente vai fazer uma pergunta para os americanos que é assim, quanto dinheiro você ganha? Quanto dinheiro você faz? Eles falam, usam o verbo fazer aqui, né? Você acha que isso é muito rude perguntar? Você quer saber quanto que eu faço? Ou Não, aí boa pergunta. Essa A próxima parte, seria, essa era a parte 2. qual foi o ano da tua vida que você fez mais dinheiro? Você consegue lembrar? Lembro. E quanto foi isso? Foi $1,5 milhão de dólares. Pô, De dólares. Cara, gostoso isso, Que ano hein, que cara? foi? Isso foi... Ano passado. Não. Infelizmente não. Eu ainda estava trabalhando para os gringos. Isso era salário e bônus? Bônus de curto prazo e salário, tudo junto, assim? Ou só o salário? Bom, aí é tudo, né? Tudo, né? Tudo, tá. Cara, uma boa mas grana, é uma boa hein? grana. Gostoso isso, hein, meu? Um dia a gente chega lá. Esse ano aí você falou assim, não, agora eu vou me dar um presente, ou não? Você guardou e... Não, é lógico que a gente faz algumas concessões, né? Porque no Total Rewards tem a parte do Rewards, né, pô? Sem dúvida. Você sabe que a gente tá brincando com essa questão, mas de fato, dois americanos sentaram aqui. Na verdade, 2 não. Um americano por enquanto e a Sheila. A gente brincou, mas a Sheila falou. Não, foram 2 sim, né? Não. Eu não me lembro. Os 2 escaparam na pergunta. É o Casey. E aí, que foi o primeiro. E depois foi a Sheila. Pô, fala de pay transparency pra caramba aqui, mas na hora de perguntar o quanto ganha, o cara desabuado, falando, não, deixa quieto, não vou falar. A única coisa que vai dar uma referência pro ano é que o dólar não tava 5 por 1, né? Se fosse agora, se fosse agora. Agora mas, cara, estourado. mas fazer 1 milhão, na época, vamos pegar o dólar quase 1 para 1, era $1 milhão, era $1 milhão. Hoje você tem que fazer $5 milhões para esse equivalente. Muito é muito. Tá muito distante, né? Muito distante. É difícil, assim. Hoje depende dos desafios, da companhia que você tá. Tem que ter longo prazo ali no meio. Até pro próprio americano, né? Eu tenho um amigo que o chefe dele faz uma boa grana, faz $250 mil. O cara fala, pô, faz $250 mil aqui, $250 mil por ano, né? Eu ia falar, eu também faço, mas é real. Aí eu ia falar, não. Eu também faço $250 mil, mas em reais, pô, é isso. Mas dá 1 milhão e quase $1,5 milhão, cara, se a gente para pra pensar nisso, né? Mas é essa relação, né? Quando a gente olha
no passado, né, quando essa relação era mais de 1 para 1, para 1 e pouco, a economia nossa estava realmente com um poder de compra diferente, né? A gente vinha para os Estados Unidos, tal, você fazia, né, fazia festa aqui, né? Hoje ainda faz, né? Brasileiro não ainda não a gente aguenta, dá nosso jeitinho, né? Dá um jeitinho? Dá um jeitinho. Ainda faz. Eu entrei no táxi, né, para vir do aeroporto pro hotel, né? Acho que o cara já percebeu logo a nacionalidade, ele já começou do lado assim, ó, aqui você tem um outlet e tal. Eu falei, tá bom, né? E tem muito aqui. Falei, faz tempo que eu não venho aqui. Ele falou, então, mudou muito aqui, você tá explicando tudo. Né? Você fica até quando? Opa. Você já foi nos outlets que ele te indicou? Já. Na outra vez que eu vim, sim. Né? Hoje, você fica até quando? Eu fico, infelizmente, só até sexta. Então talvez não dê muito tempo para você ainda. Talvez na sexta de manhã, né, como eu vou às 11, eu vou ter que dar uma Agora a pergunta que não quer calar. Da manhã? É 11 da noite ou da manhã? 11 da noite. Então da noite, vai dar para aproveitar ainda. Você veio com listinha de compra da família? Não vim, não. Mas isso é outra questão, né? Brasileiro nada impede, né? O celular tá ativo aqui, a hora que eu falo que eu... estou no outlet. Outlet. Walmart, opa, não, me traz um. Esse é o perigo. Rogério, obrigado. Sinta-se à vontade, a gente vai ficar por aqui esses 3 dias, então, quiser parar aqui. Pô, tem uma pergunta aí, deixa eu falar um negócio. Pô, você encosta aqui porque a gente tá fazendo muita coisa pro Instagram, vai ser bem legal, tá? Tá legal, tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Aproveite, hein? Prazer. Quem é que tá à minha frente aqui? Nome, sobrenome? Sheila Miller. Tem o sobrenome do meio ainda, quer também? Quero ouvir ele. Sheila Wurzel Miller. Ah, é? De onde é que vem a tradição da tua família toda? O Wurzel é polonês e o Miller é alemão. Você disse que é uma judia. Eu sou judia. E você é praticante ou só carrega a tradição, assim? Os dois, depende com quem que você compara, eu acho. Tem judeus mais praticantes do que eu, mas eu sou judia brasileira, não uma brasileira judia. Uau, cara, você é a segunda nessa mesa, curiosamente. Sim, a gente falou com o Casey aqui agora. E eu amo essa história porque a base do que eu acredito como é a minha salvação vem do judaísmo, né? O Deus que veio para os judeus e se apresentou. Um filho meu chama Caleb e o outro chama Benjamin. Então, quem pergunta sempre fala, e com essa barba assim... Esse corte de cabelo não tava mais, não. Quando eu tava com o outro penteando pra trás, eu falei, você é judeu? Eu falei, não, ou você é judeu ou Amish, né? Nossa, Amish, eu tava mais pra Amish. Mas das tradições dos judeus, lidar com o dinheiro é umas coisas muito importantes, né? Você aprendeu dentro de casa isso ou não? Sabe, a coisa de finança. Aprendi a cuidar, isso, a guardar, da riqueza, saber né? que não... Você tem que pensar no dia de depois. Sim. Você não sei se eu faço isso muito bem, tá? Mas a lição foi dada. A lição foi dada, eu acho que... Mas também aprendi que não é tudo. Porque você pode perder a qualquer momento por uma outra razão que não tem. Então, você precisa ter uma base muito consolidada de coisas. Então... Sheila, obrigado. Rap de ontem. Check, delicioso. Eu não tô bebendo nada, então assim, eu só curti mesmo a meu refrigerante e tal, mas o meu time aproveitou, você disse. O seu time aproveitou, então, Emerson. Diz pra mim, qual é o teu objetivo com esse evento desse ano? O iFood, de novo, mais uma vez aqui, vai patrocinar a empreitada de quinta-feira do nosso passeio. Conta um pouquinho o que vocês estão de ideia, o quão importante é isso, na verdade, principalmente você que fez essa conexão lá atrás e enxerga o potencial desse evento. Eu só preciso reiterar e reforçar que foi graças a vocês que eu descobri esse evento, né? Não sei se você lembra disso. Você falou no making off pra gente. Que ano passado eu tinha acabado de entrar no iFood Benefícios, não sabia nada do mundo de RH. E eu falei, vou estudar podcasts. O primeiro podcast que todo mundo falou pra eu ouvir foi o de vocês. E um dos primeiros episódios que eu ouvi foi o da Lilian, quando ela tinha vindo pra San Diego. Ah, legal. E aí eu descobri do Total Rewards e eu falei, a gente precisa estar lá. Que legal, cara. Você já viveu aqui, né? Você morou nesse país aqui, né? Só intercâmbios. Nossa, mas o seu inglês é perfeito. Mas meu pai é americano, então você quer perguntar da minha origem? Pronto, tenho essa história na minha também. cabeça eu falo inglês igual você. Na minha cabeça. Mas você fala. Quando eu falo, eu escuto igual você. Você fala. Aí quando sai, você fala, tem alguma coisa acontecendo na minha boca. Quando sai, eu vejo que eu não escuto direito. Na minha cabeça, minha voz é tão bonita quanto eu sou no microfone e eu sei que ela não é também. Então, assim, é tudo bacana. Mas então, seu pai é americano? Meus avós fugiram da Alemanha antes da Segunda Guerra e vieram para os Estados Unidos. Foram para a Espanha primeiro. Tá. E depois acabaram vindo para os Estados Unidos e meu pai nasceu em 42 aqui, na Flórida. Que legal, cara. Em Jacksonville, na Flórida. E minha bisavó tinha fugido pro Brasil.
E aí, depois que meu pai e minha tia nasceram, em 48, eles foram para o Brasil. Então, a guerra tinha acabado de acabar e eles foram para o Brasil, tinha uma comunidade americana muito grande. E tanto que meu pai mesmo foi aprender a falar português depois dos 18 anos, praticamente. Cara, que história legal. Porque estudava em escola americana, vivia no bairro, na época Santana, era um bairro de americanos. E ele vivia nisso, então não falava português direito. Inclusive chamada Roliena. Você aprendeu a falar inglês com ele? Não, porque ele falava com a minha mãe em inglês, achando que eu não ia aprender, entender. O meu pai fazia isso com o meu avô, eles brigavam em japonês, mas a gente não entendia mesmo. Mas eles me colocaram para fazer aula em inglês, mas minha primeira palavra foi em inglês. Que legal. Ah, é? Qual foi? Cara. Duck. Bonita. Sheila, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mas aqui. Eu não tinha respondido a questão do que eu tô fazendo aqui, né? Então, é que eu sou... Eu ia você ia voltar, vai? Não, eu não quero... Você que... Não, eu queria voltar nela. Fale. Que eu, no iFood Benefícios, cuido de relacionamento. Então, pra mim, é muito importante estar com as pessoas certas e conhecer elas e conhecer as dores delas também. E não só... Eu falo, eu não sou comercial, eu só sou good cop. Então, eu só realmente quero fazer amigos, mas entender também o que todo mundo precisa. Porque eu acho que a gente tem um produto que o iFood é uma empresa de tecnologia brasileira. Eu acho que é uma coisa importante para reforçar que as pessoas acabam esquecendo. Tem um nome meio americanizado, é uma empresa tão grande que as pessoas até esquecem do orgulho brasileiro de ser uma empresa brasileira. E a gente tem um time de tecnologia muito grande. E com isso a gente consegue adaptar o nosso produto e sempre atualizá-lo para as demandas do mercado e para o que é importante. Então é importante sempre estar nos melhores lugares mais importantes para a gente ouvir o que tem e o que está acontecendo para a gente implementar. Posso falar que, falando de cartão de benefício, aí comparando com os Estados Unidos, que não tem essa necessidade, a gente está muito avançado. E as pessoas daqui são os grandes tomadores de decisão das suas grandes empresas. Então, é importante estar com elas, ouvir elas e também criar essa conexão. Então, do ano passado, que foi a primeira vez, eu não conhecia ninguém, tenho grandes amigos que eu fiz do ano passado até hoje, que eu falo sempre, que eu saio. E aí, feliz das pessoas que estavam aqui, outras pessoas que eu conheci em outros eventos no Brasil que estão aqui, que eu já chego conhecendo elas. A própria Priscila da Bayer, nossa, a gente é companheira de cerveja, então as duas apaixonadas por cerveja, as duas sommelier de cerveja por hobby, a gente fica trocando figurinhas. Então, faço conexões muito além do trabalho, né? É uma comunidade. Exato. Eu tenho uma pergunta que ela é um pouco indiscreta, mas os americanos aqui... Enfim, vou fazer, você me diz, Emerson, não quero falar sobre isso. Ou se você eu quiser. Não tenho normalmente esse filtro. How much money you make in a year? Pode fazer a conta que eu fiz agora. Daquelas... Transparency, pay transparency right now. Eu não sei se eu nem posso falar isso pelo iFood, se eu não assinei alguma coisa que eu não posso falar, então eu não quero arriscar. Então, Dá uma faixa, então vou fazer o de seguinte, tanto a tanto. Eu vou falar um número e você fala, é mais. Aí você fala, é menos. Eu vou falar numa projeção ano. Peraí que eu preciso fazer a conta. Pode pegar o celular e faz aí. Mas eu fiz também. E o Emerson que me ajudou a fazer, inclusive. Vai, com 13º. 13º, salário, bônus, 13, tudo. Não, com PLR, tudo. Não, aí já seria remuneração total. É só salário, só mais salário, então. total. Então eu vou ter que incentivo fazer de minha curto conta de prazo. novo. Não, você fez, a sua tá certinha, pô. Vai lá. É mais Mas faz um ballpark grande, tá? Eu não quero correr riscos. Tá bom. Pensa que... 500 mil. Menos. 250. Mais. Então tá entre 250 e 500 mil. 250 e 500 mil. Mais mas um número. Eu tô mais perto lá pra baixo, tá? Mas essa que é a beleza do pay range. Entendeu? Essa Você é colocou o o charme bônus aí? Não. Ah, tinha que ter colocado o bônus. Não. Daí eu... Eu coloquei. Colocou o bônus? É melhor Tá falar bom. que eu coloquei. Senhoras e senhores, Não, vocês viram que... a gente vai cortar, tô brincando. Ninguém ouviu essa parte. Tá muito cedo, as pessoas estão em palestra, vamos dizer que... Sheila, pô, obrigado. Esse espaço está aberto, vamos ficar conversando mais bastante, assim, a gente quer fazer essas conversas curtas pra gente jogando pro Instagram, todo mundo ir sentindo um pouquinho do Essa parte clima. a gente corta do Instagram, tá? Ah, do Instagram, mas não do episódio oficial, Não, né? tudo bem, mas do Instagram Instagram, vai tá ficar, bom. ficar muito exposta. A gente vai colocar... Aí a pessoa começou a mandar golpe, entendeu? Entendi. Mas Então a gente vai falar assim, quanto você faz de grana, aí a gente põe aquele... episódio oficial. Assista no YouTube depois. Não faz esse teaser também, que aí todo mundo vai lá descobrir, né, gente? Assim. Não põe atenção.
O que você diria aqui das tuas... uma palavra final para quem não pôde vir do Brasil, mas que possa juntar uma grana e vir, você acha que vale a pena? Que mensagem você daria para alguém que está agora lá assistindo você? Eu acho que vale super a pena. Eu acho que é um evento de muita conexão e cada vez mais, quanto mais brasileiros a gente traz, mais os conteúdos ficam relevantes para os brasileiros também. Então, eu acho que vai ser um efeito bola de neve para o bem. Quanto mais gente vir, mais os conteúdos vão ser relevantes. Quantos speakers a gente tem da delegação aqui também nos últimos anos, e a gente sabe que as pessoas querem ouvir elas, mas também não se prender que é a única opção. Porque eu acho que pessoas elas têm que ter as suas prioridades. E falando de dinheiro e como guardar dinheiro, então contar também que eu acho que o que eu mais descobri do mundo do RH é que é um mundo de pessoas que compartilham, diferente de outras áreas das empresas. Então contar com outras pessoas que estavam aqui, com até empresas, concorrentes, as pessoas tendem a compartilhar porque é uma tendência de ver o Brasil crescer e as empresas crescerem juntos e deixar os times de people relevantes nas empresas também. Então, conta com as outras pessoas que vieram, conteúdo de vocês. A gente tem um portal de conteúdo online que a gente vai colocar também as matérias, a gente vai fazer um download, um webinar com a Comp para poder divulgar, contar um pouco das coisas aqui. A gente está até pensando em fazer um outro evento físico em São Paulo para chamar as pessoas, porque a gente sabe que também não... normalmente de uma empresa não vai conseguir vir mais de 2 pessoas no máximo. Então a gente sabe que conteúdo que está aqui é importante para todo mundo. Então, como a gente faz isso acontecer? Compartilhem, palavra. Exato. Compartilhem. Show, obrigado. Obrigada a vocês, gente. Que só tá começando. Só começando. Estamos aqui com Fernando Furtado. Furtada. Fernanda. Furtada. O nosso encontro aquele episódio foi... que a gente gravou lá atrás, a gente contou, né? Do e-mail, né? tudo. Ficava com o nomezinho. Foi. Épocas pandêmicas. O que te trouxe aqui, cara? Qual é o teu maior alvo nesse evento? Cara, um pouco de tudo, né? Acho que assim, não dá pra começar sem falar sobre aprendizado, novas práticas, principalmente com essa questão de inteligência artificial, ver, e aí? Né? O que tá rolando agora de novo? E também tem questões profissionais, né? Como vocês sabem, faz um ano aí que eu acabei fundando a Core Consultoria e trazer essas práticas, networking, conhecer mais gente, novas parcerias. Tenho conversado com alguns stands aí, algumas parcerias potencialmente globais. Então, é um pouco disso tudo. E a gente deixa para aproveitar depois os parques, né? Para Nova York. Vida. Então, vai dar uma esticadinha, né? A gente vai dar uma esticada. Fica até 4 de junho. Pô, nossa, 20 dias. Esticadona. Vai no feriadão mesmo. Não é junho, né? Não é julho. 4 de julho é o feriado deles, aqui mais falta um mês. Vai ficar uma semana a mais que a gente. Vai dar, né? Vai pros parques todos? A esposa deixou, né? Ela pediu com carinho. Ela não vem. Ela tá aí. Não. Ela tá... é verdade. Não, você não veio com ela. Essa aí eu vim sozinho, até tentei fazer ela vir, não é nem um Vale Night, né? É um Vale Nights. Vale Weeks. Vale Weeks. Cara, que legal, meu. E me diga uma coisa em remuneração, assim, que foi algo que você fez, que você curtiu pra caramba. Primeiro algo que você fez e você curtiu pra caramba dentro desse segmento aqui, cara. Algum projeto, alguma curiosidade, alguma conversa, às vezes, uma pessoa que você conheceu, qualquer coisa. Boa. Teve um projeto que me marcou em especial, ele é relativamente recente, foi prestando consultoria, foi para uma grande varejista, né? Vende telefones, né? Eletrônicos, esse tipo de coisa. E, cara, eu fiquei realizado, porque consistiu num variável de desenho, variável de vendas, né? Um desenho, uma revisão, e era uma empresa que, assim, ela tem um produto, que 70% do faturamento dela vem desse produto e logo 70% da comissão das pessoas. Só que ele é um produto que tem uma menor margem, né? E tem vários produtos que são os outros 30%. E aí eles estavam com uma cultura, um cenário que as pessoas, como era muito fácil vender, né, o produto, sim, as pessoas já conhecem, etc. Ele acabava sendo automático e não tinha uma conversão, um comportamento de vendas, uma cultura forte lá no ponto. E a primeira premissa que veio do dono falou assim: Fernando, faz qualquer coisa, exceto mexer nesse produto, no variável, porque ele é muito importante, carrega nosso negócio e etc. Falei, legal.
Fiz estudo, rodei vários dados, etc. Conclusão, falei, eles precisam diminuir a comissão desse produto para a gente gerar o movimento. Então, nós reduzimos assim um pouquinho a comissão desse produto. Ele, ao invés de 70%, ficou 55% aproximadamente da comissão. E teve toda uma estratégia de storytelling para chegar no dono e mostrar por que aquilo valia a pena. Compraram a ideia, aprovaram, comunicaram para as pessoas e desastre. Um monte de gente pediu desligamento. 900 lojas no Brasil, esta empresa, e teve loja que 100% do quadro pediu desligamento. Tudo achando que eles estavam sabotando, desconfiança e etc. Mantiveram pé firme e implementaram. 6 meses depois, apuraram os resultados. Faturamento no total cresceu, comportamento melhorou, o faturamento deste produto se manteve, dos demais acessórios aumentou bastante e gerou mais lucratividade. Mas a cereja do bolo, comissionamento das pessoas, aumentou também. Então eu falo, o intuito do projeto de remuneração, esse me realizou, porque é uma coisa que eu sempre tenho em mente, é o ganha, ganha, ganha. Porque a empresa ganha, o funcionário ganha comissão e no final, quem ganha isso é o consumidor. Ganha em qualidade, atendimento e tudo mais. Então, se todas as empresas tivessem a oportunidade de fazer esse tipo de projeto ganha, 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 a gente consegue mover economia. Caramba, o patrocinador desse projeto fez mais ou menos o que o Palmeiras fez quando segurou o técnico dos caras, né? Porque a torcida gritava, manda o cara embora, não sei o quê. Então, alguns gritos você não pode levar em consideração realmente, porque senão você tem a chance de perder algo, de ganhar muita coisa ali na frente, né, cara? Exato, exato. Ser humano é complicado, né? A gente é muito desconfiado, na nossa natureza, o que a gente não entende ali gera esse tipo de percepção, né? E tanto que eles falaram assim, depois de um tempo, as pessoas estavam pedindo pra voltar, porque falavam, e aí, como é que tá aí? Realmente reduziu? Tá bom pra caramba. Aí o cara falou, meu, estamos ganhando mais dinheiro. Como vocês saíram. Viu, tem uma pergunta boa aqui que a galera fez. Na verdade, essa veio da Fer. Se você tivesse que mudar algo nas regras que existem de remuneração, vamos pegar Brasil no caso, o que é que você mudaria para deixar o jogo mais fluido? Agora você pensa em qualquer coisa. Qualquer coisa? Inclusive CLT no meio. Tá. Olha, tem um ponto que esse até às vezes eu pondero para falar, porque ele passa por uma estratégia, quem sabe aí no futuro, mas eu gosto de compartilhar as coisas, não prefiro do que ficar mantendo esse segredo, guardando para mim, para minha própria evolução. Acho que quando a gente joga, todo mundo acaba evoluindo e compartilhando a gente troca ideias e evolui. Eu acho que a remuneração flexível. Cara, hoje o pacote é muito standard, né? A gente tem a faixa salarial, todo mundo naquele nível, naquele cargo tem o mesmo variável de curto prazo e tem o mesmo variável de longo prazo. Eu fico pensando, o quão difícil é implementar um sistema que é assim, olha, Fê, você tem 300 mil reais aqui no ano. Escolhe quando você quer no fixo, escolhe quando você quer no curto prazo, escolhe quando você quer no longo prazo. Né? E aí, assim, vai ter algumas regras que ano a ano você pode ir mudando de acordo com o seu estágio de vida, né? Tive filho, agora, pô, preciso de um salário maior, que o meu custo de vida aumentou e etc. Aí, e você ir ajustando isso. Então, esta é uma perspectiva que, perante a lei, equidade salarial, etc., você teria que ter um bom embasamento para começar a olhar para a remuneração de uma forma anual. E eu acho que, assim, existe um mundo lá na frente que, se a gente começar a olhar para ele anual, aí o salário base, o curto, como é uma opção do funcionário, é defensável. Né? E uma outra coisa também, mas e quem já está na empresa, né? Não posso reduzir salário, como é que eu faço isso? De repente, assim, gente, se você... Todo o curto prazo e o longo prazo geralmente são múltiplos salariais. Então, se eu tenho um reajuste de 10% no meu fixo, consequentemente, em termos de montante, eu vou ter no curto e vou ter no longo prazo. Meu mix permanece o mesmo. E se as empresas hoje falam assim, olha, você ganhou 10%, então sabe aqueles 300 mil? Você ganhou 30 mil, cara, quer colocar tudo no variável? Quer colocar tudo no fixo? Quer colocar tudo no longo prazo? Com algumas regras, né, guarda-reios ali para ajudar a pessoa a ter um pouco de responsabilidade, reflexão, educação financeira. Mas acho que isso é super simples e talvez seja possível fazer. Tem um caso bem legal do Shopify, os caras fizeram isso lá no Canadá, a gente compartilhou lá no Rio e... Nunca trouxemos esse episódio, né, pra nossa playlist, mas seria, cara, é bem legal. Os caras fazem isso e eles têm a chance de trocar o contrato a cada 3 meses. Fazer um contrato novo. Então, a cada 3 meses você calibra entre o incentivo de curto prazo e o salário. E tem o LP também. Você faz a calibração, se muda, é um contrato novo de trabalho, na teoria. Cara, é muito legal isso. Exato. Eu acho isso super interessante porque, primeiro,
você dá acesso às remunerações variáveis que às vezes a pessoa não tem pelo cargo. Né? Então, poxa, eu sou um analista júnior ali, se eu quiser apostar na empresa no longo prazo e fazer uma coisa diferente, eu tenho essa possibilidade. E eu acho também que com isso a gente poderia até criar diferentes variáveis. Já pensou que legal? Ao invés de um bônus, eu tenho 3 modelos de bônus, cada um seguindo alguma coisa com certo perfil, e a pessoa pode escolher em qual que ela quer participar. Qual que ela tem maior, que ela acha que tem maior capacidade, onde ela aposta mais. É um que é mais baseado em crescimento, o outro é em lucratividade. E aí você acaba montando, vai vendo o perfil, vai vendo o que seus funcionários estão pensando da organização. A gente fala de senso de dono, mas essa pode ser uma forma, né, de você testar onde as pessoas estão apostando, aonde elas estão mais. E no final, se as pessoas tiverem esse poder de escolha, você estuda cada um dos programas, mostra e etc., a pessoa vai estar entendendo de verdade o plano. Não é aquela coisa assim, tem o PLR lá, poxa, nem sei quais indicadores são, eu espero lá março para receber. Você faz a pessoa estudar, você traz ela para o senso de propriedade. Então acho que é uma coisa muito legal. Acho que tem alguma sessão aqui que fala disso? Remuneração flexível não. Remuneração flexível ainda não. Variável de vendas. Tem algumas aí, né? Teve uma agora sobre incentivo, né? Como desenhar ali e fala muito sobre comportamento, para direcionar comportamento. Então é parecido com esse. Mas, né, no dia são várias sessões, eu fui em 3. Tem coisa gravada por também, enquanto. Então depois dá pra ver depois o aplicativo. A gente vai E última pergunta. Não, só ia perguntar, você tá gerando conteúdo pro seu perfil também, né? Estou. Aproveitar pode deixar seu arroba aí pro pessoal também te seguir, conhecer mais o que você faz aí. Boa. @ofurtado1, né? Instagram. Esse é o Instagram. O Furtado 1 também no YouTube, canal do YouTube. Sempre, aí lanço alguns vídeos mais longos, geralmente educativos, para compartilhar, democratizar aí um pouco do conhecimento. E Fernando Pozzi Furtado, meu próprio nome no LinkedIn, né? /Fernando Furtado. Ali também eu acabo todo dia, tenho postado coisas, etc. A intenção é democratizar, né? Quando resolvi entrar nessa empreitada, empreender, eu falei assim, gente, preciso compartilhar isso, porque compartilhando, eu acho que as pessoas, assim, além das pessoas verem, né, a pegada, o approach, etc., a área de remuneração evolui, ela pode se tornar mais estratégica nas organizações, e isso gera oportunidades para todo mundo, seja para mim como consultoria, seja para as pessoas, a área cresce, vem IA aí automatizando vários processos, então acho que tem uma questão aí até de longevidade da área, futuro. Sim. Esse é um pouco do intuito. Última pergunta, esse evento em uma palavra, qual seria? Não é uma palavra, mas é um IA. Boa. É uma Fernando Furtado. Obrigado, meu. Valeu. Valeu, gente. Tá valendo, meu querido? Linhares. Ih, rapaz, tô na área, se derrubar é pênalti. Garoto, acabou de fazer uma apresentação, teve uma sessão ali contigo. Do que é que você falou lá, cara? A gente estava falando sobre os skills para daqui a 2030, né? Como as coisas estão mudando tão rápido, daqui a 2030 parece que é logo ali, mas esse logo ali deve ter 1000 coisas novas por aí, né? Quais são as top 5 aí? Não, quando a gente fala de skill, na verdade, a gente hoje tem falado muito de AI, mas eu entendo que o cara tem que ser um arquiteto da AI, sabe? Tem muita gente usando AI, mas não construindo com AI. Então acho que desenvolver esse lado de prompt engineering é bem importante. Ao mesmo tempo que eu diria que o soft skill ainda é super relevante também, porque é aquilo que a gente já vem falando há um certo tempo, né? Tudo que é operacional e tático, agora a inteligência artificial está fazendo o mesmo, né? Então a gente tem que desenvolver por demais. É tipo assim, o conhecimento a gente transmite, mas não a sabedoria, né? Então a gente tem que correr atrás dessa sabedoria, não ficando só fixado em remuneração, mas olhando outras esferas também. Eu acho que vai ter uma grande oportunidade para as pessoas com mais idade e que têm mais experiência, porque hoje você usa AI com muito mais facilidade do que antigamente você tinha que programar, sei lá, tem que programar em Python. Tá? Não, o cara vai lá na AI, às vezes até falando, o grande lance é fazer a boa pergunta e entender a resposta que vem para melhor interpretar essa resposta.
quando o cara só usa a AI sem um background, ele pode pegar um bando de resposta errada e ele não consegue nem interpretar, né? Então essa experiência, então para o cara desenvolver essa experiência mais novo, ele tem que viver muitas experiências. Então, sei lá, entrar em projetos dentro da empresa, de outras áreas, tentar entender melhor, né, a estratégia do negócio, mergulhar de cabeça mesmo e não ficar muito isolado, porque quanto mais isolado, mais distante desse conhecimento ele vai estar. Eu ia justamente perguntar se você concordava com a ideia da primeira sessão que teve ali no main stage da Economista, que ela disse, né, do uso da inteligência artificial para pessoas, os entrantes, né? Então as pessoas têm pouca experiência, para elas adquirirem mais rápido essa experiência com o uso da inteligência artificial, né? Então corrobora muito com o... Sim, ao mesmo tempo que ela tem que tomar cuidado para não ficar só usando, como ele não tem background, às vezes vai vir uns absurdos e ele não vai conseguir nem interpretar, né? Então ele tem que ter esse, que a gente chama de analytical thinking, né? Ele tem que ter esse pensamento mais crítico mesmo. Por isso que eu gosto da ideia de mentoria também, de você ter pessoas mais seniors que conseguem dentro do próprio negócio fazer contribuir para um programa de mentoria para poder acompanhar justamente isso, né? Para poder, no timing da inteligência artificial, também ser esse suporte, né? É bem legal a ideia de mentoria, né? Para poder estar ali ajudando o cara a refletir. E falando em mentoria, outro dia eu estava vendo... Achei que você ia falar, falando em mentoria, eu sou mentora. Ah, não, então. Eu fiz um curso de mentoria que o cara usava inteligência artificial, um prompt de inteligência artificial com a metodologia dele. Aí você subia, tipo, um MBTI, ou você subia um Hogan da vida, e a máquina lia, entendia e com base na metodologia te ajudava a construir os OKRs para o mentir, cara. Maneiríssimo. E aí, assim... Você tendo experiência usando, você vê a velocidade que você vai, cara, é surreal. E esse foi o ponto que eu curti dela, porque eu não sei qual é o momento da tecnologia que você pegou a transição, mas acho que você pegou a década de 90 que o Excel tomou conta ali, né? Sim. Porque antes disso você tinha áreas de remuneração que tinha que ter 30, 40 pessoas para tabular as coisas. E quando você tem essa virada de um Excel... Você reduziu essas áreas de 30, 40 para 3, 4 pessoas. Pois é. E a galera ainda está usando demais Excel. Ainda não usou AI. Estava falando sobre isso aqui ó, com as pessoas aqui do lado. Pô, a galera está usando demais Excel ainda. Imagina quando eles começarem a perceber a velocidade. E é o que ela diz, é o lance de produtividade, porque hoje a gente não vai no escritório com um advogado, porque você fala, vou gastar muito com esse cara. Mas à medida em que você populariza o serviço, você dá a condição de uma massa utilizar. Então, é óbvio que eu acho que tem pessoas que não vão se adaptar a essa condição, infelizmente. Mas o que nós vimos na revolução digital ali da década de 90, nós vamos ver agora numa escala muito maior, com a condição de tornar alguns serviços inacessíveis ou muito nichados de uma forma mais expansiva. Sabe, cara, eu tava falando isso com o João, ele me indicou um palestrante do TED, a gente tava falando, ele falou, cara, assista esse cara. Ele falou assim, cara, eu não gosto daqueles caras que acabam as palestras e digam, sigam teus sonhos. Por quê? Porque geralmente esse é um lugar muito povoado, tem muita gente. O lance é, vá para um lugar em que não é tão agradável, que nem todo mundo gostaria. É o lance do impossível, porque lá a concorrência é menor. Cara, olha para o nosso segmento. Remuneração não é acessível, ela não é popular, porque ela é muito elite. Ela é muito... Sim. Tá faltando o cara da pequena empresa, dono da franquia do McDonald's ou do não sei na onde, ter isso aí, porque ele ter condição de ter acesso num valor que é o que ele vai pagar. Exatamente, até porque vai trazer valor para ele, né? Muito. E muitas vezes o cara nem consegue, até porque parece que o profissional de remuneração fica meio afastado, já fica afastado muitas vezes dos caras do próprio RH, quiçá, né, do próprio business, e é a área que deveria estar mais conectada, porque está desenhando todos os incentivos. O Emerson tinha um exercício aí num treinamento que eles estão fazendo, que tinha que, como era, escrever uma matéria, tipo, na Forbes. Uma headline daqui 10 anos, Daqui 10 anos. E aí, com o time, ele falou assim, o que você acha que seria a notícia, assim, da carreira, qual notícia você acha que a carreira apareceria, assim, daqui 10 anos, né? E a gente começou uma discussão, né? E uma das coisas que eu falei é que, com essa questão toda de renda universal e todas essas paradas que a inteligência artificial vai afetar, né, estão muito relacionadas, a gente tem que tomar muito cuidado para a remuneração não virar algo de boutique, muito mais do que já é hoje, sabe? De ser um negócio assim que trabalhar por performance, ter esse tipo de olhar para o seu desempenho no trabalho vai ser algo muito mais restrito a poucas profissões que não são aquelas que foram afetadas por IA.
Então é um movimento de mercado que a gente precisa ficar muito também atento, né? De como que a gente vai conseguir navegar num cenário em que as pessoas ao mesmo tempo não vão ter performance, né? Como que eu vou medir hoje estão falando muito de trabalho? pay for skills aqui, né? Mais até do que pay for performance. E essa é uma pergunta do nosso Instagram, né? Do como que a gente faz a remuneração com base, né, em pagamento por skills. Assim... Isso me lembra lá habilidades e competências dos anos 90, sabe? Que é meio que as coisas é meio Ouroboros, sabe? Assim, as coisas vão voltando, sabe? Elas não são iguais, elas rimam, sabe? Tipo assim, tá rimando com aquilo. E eu acho que dá para fazer, por exemplo, hoje, quando você pensa no chão de fábrica, se você trabalha com habilidades, você consegue dar até uma visão de carreira para o chão de fábrica. Por exemplo, o cara tem que se certificar em determinadas habilidades, digamos. E ele, ao se certificar nessas habilidades, ele pode galgar uma nova posição. Você forma o cara percebe um crescimento de carreira, uma formação para ele, um novo conhecimento e, ao mesmo tempo, um incremento salarial. Tem muita empresa que faz isso para o chão de fábrica. De repente, é só dar uma outra roupagem nesse aspecto. E quando a gente fala de competências, de certa maneira, porque hoje a gente usa mais competências para avaliação de performance do que necessariamente como uma base para remuneração. A gente fala, pega as metodologias tradicionais e aplica a competência apenas para avaliação de performance. De repente é pensar, será que não dá para voltar para aquele modelo competências puro sangue, que tentou se fazer lá nos anos 90, mas aí a galera ficou meio assustada, achou que estava muito pisando em ovos, sabe, o negócio, mas... Cara, tá começando a fazer o maior sentido. E quando a gente fala assim, tem muito cargo que vai para IA, né? Pô, beleza, tem mesmo. Agora tem muitos novos cargos que vão surgir e que são cargos com grau de complexidade muito maior do que os que tem hoje, porque os que vão para a IA são aqueles realmente que a IA que deveria estar fazendo e tal, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa interessante para se desenvolver. Agora, o grande desafio de habilidades é que, como as coisas estão mudando tão rápido, essas habilidades também mudam, né? Aí você certifica o cara em determinadas habilidades que daqui a pouco cai em desuso. Então você tem que tomar muito cuidado também com isso e como fazer isso. É um caminho aí interessante para trilhar, sabe? E o interessante é que a gente tem pouco tempo para perceber tudo isso, então o movimento já é muito rápido em cima disso, sabe, cara? Total. Olha isso aqui. Nós estamos numa cadeira de marketing, de vendas, mas ao mesmo tempo a gente investe 15% do nosso tempo produzindo conteúdo, fazendo perguntas. A habilidade de poder entrevistar alguém é uma habilidade. Sim. Quanto vale isso? No e de repente você está sendo remunerado pelo cargo que você tem. Exatamente. E, putz, esse valor que você está agregando, ele não está sendo capturado. E é uma habilidade que ela se desenvolve, né? Porque a gente está muito melhor do que estava antes. Então, como que a gente também acompanha a remuneração nessa curva de aprendizado, uma habilidade que é subjetivo, né? Como que eu vou avaliar se a gente faz melhores perguntas agora ou no começo? E a IA ajuda a gente pra caramba, Pô, né? Vocês então que são campeões em fazer boas perguntas, a IA vai ajudar pra cacete. Nossa, ajuda muito. Só me ajuda nas piadas, mas eu não preciso de aí a piada ainda ela tem o emprego garantido. Ela é campeã, sou fã dela. Ele sabe que eu sou fã. Cara, é verdade, porque ele fazia uma militância aqui pra trazer você. Eu senti a série e falei, pô, cara. Lá, mano, pô, perdoa ela. Ela falou, mano, ela não fez nada de mal pra mim pra perdoar ela, mano, pô, Ele ficava até deprimido, do tipo, pô, mas eu sou legal também. Eu falei, não, o problema não é contigo não, porque a dupla é muito boa. Linhares, pra gente fechar esse papo aqui, em uma palavra, qual seria a palavra que você caracterizaria esse evento aqui? Porque você já vem em vários, tá em todos. Vários. Eu acho que Pay for Skills é a pegada desse ano, sabe qual é? Como que a gente vai migrar para isso? E isso é o futuro, né? Cara, eu quero bater um papo com um cara da Compa aqui, porque os caras estão mapeando as ofertas de mercado. Então ele tem isso em tempo real. Quais as ofertas estão abrindo, quais os preços sugeridos e por quanto está fechando. E dentro dessa grande massa de dados, que é um negócio que o LinkedIn consegue fazer bem também, você consegue ter uma noção de variação de preço a depender do que a cadeira pede de algumas habilidades. Isso aqui é mais caro, isso aqui é mais barato. Então eu não sei, cara, mas esse mercado de ofertas, que até então para remuneração sempre foi um mercado de especulação, não tão concreto, eu não sei se o mundo é já tão concreto assim pra gente só olhar para isso, né? Aliás, eu deixo esse ponto para você me dizer. Você gosta de olhar esse mercado de ofertas para também ter uma noção? Ou você acha que isso só vale para os cargos de tecnologia, que tem uma volatilidade maior? Como é que você lê isso, cara? Eu acho que
tem que tomar o maior cuidado, né? Porque o mercado de ofertas, dependendo de onde vem, né, o dado, ele pode estar contaminado com uma série de coisas. Eu acho interessante a gente pensar nessa possibilidade, mas tem que tomar cuidado, porque não é, assim, estruturalmente feito para isso, né? Então, talvez a gente tenha que aprender como capturar melhor isso. Eu acho que não é, não vão pegar, não. Como que a gente pode melhor capturar isso para poder usar desse recurso? Eu acho que tem um trabalho também por trás, estatístico, mas olha, eu vou dizer que isso está me chamando a atenção nesses... Conversei com algumas pessoas já no podcast, fizemos uma entrevista recente sobre isso, eu gostei do que eu ouvi, assim, eu falei, putz, cara, tem coisa aí, cara, tem um caminho aí, tem um caminho Da mesma forma, quando a gente fala do skill, quando a gente pega a tradicional lá, Korn Ferry, com a metodologia, eles já estão olhando também algumas coisas nesse sentido. Eles têm uma nova pegada nesse sentido. O pessoal está começando a se ligar que a estabilidade dos modelos não funciona melhor mais. Porque o que cerca não é tão estável mais, né? A gente tá muito volátil, né, cara? E as estruturas estão ficando cada vez mais ágeis, né? Essas estruturas combinadas. Antigamente você só via em grande empresa em área de projeto. Hoje você vê em outras áreas também. Remuneração, a gente entrevistou o pessoal o Rafael do Boticário, eles têm metodologia ágil dentro do time de remuneração. Pois é. Olhando em squads. E aí, imagina, como que você vai remunerar o cara? Pô, de repente o cara tá, uma hora ele tá na equipe, outra hora ele é o líder. E, pô, é outra pegada. Até o cargo, né? Então agora a parada é a seguinte, how much money you make in a year? In a year, I make what I need. Eu sabia que havia uma resposta. But I need more. É aquela assim, né? Eu amo o que eu ganho, mas como amar é desejar, então... É isso aí. Bom, essa é a resposta que vocês têm do Linhares. Vale. Coisas boas. Antônio Linhares, muito obrigado mais uma vez por sempre prestigiar aqui o Quinto Dia e ajudar a gente a construir. Eu sou fã de vocês, pô. Cara, de você. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Léo Rocha. Isso. Pô, o Léo é um dos brasileiros daqueles da lista que vem do Brasil. E tá aqui, a gente descobriu agora. Salt Lake City, tá 1 ano lá. Quase 1 ano em Salt Lake City, já 11 anos nos Estados Unidos. 11 anos, cara. Passei por outras cidades. Morava onde no Brasil? Sou do Rio de Janeiro. Porra. Carioca. Carioca? O Linhares estava aqui, é carioca. Você conhecia esse cara? Não conheço ninguém. Passei aqui ver vocês, falei, vou falar com esses brasileiros aqui. Você conheceu a galera aqui agora, que você vai se conectar. Seu nome é só Léo mesmo? Léo Rocha. Mas o nome é Léo, não é Leonardo. Não, é Leonardo, né? Tive que adaptar porque o pessoal tava com dificuldade pra falar. Mas eles falam Leo? Falam Leo. Leo. Cara. E como é o nome da empresa agora? O nome da minha empresa é CHG. CHG? Healthcare. Na área de saúde a gente faz staffing de médicos, basicamente. Se fosse resumir, é uma agência temporária de staffing de médicos. Um business que a gente criou. Vocês alocam mão de obra para hospitais? Então, a gente faz exatamente isso. Hospitais que têm dificuldade de preencher vagas de médicos e outros profissionais de saúde também, mas em grande parte médicos. E a gente coloca eles lá, permanentemente ou temporariamente. O nosso grande diferencial é o temporário. Você imagina um hospital lá no meio do nada que precisa de um pulmonologista pelos próximos 3 meses porque é a época da virose lá. Não tem médico. A gente consegue achar esse médico para eles. Cara, a gente faz isso no tipo país inteiro. Um headhunter de... Exatamente. Eu conheci uma empresa no Brasil que faz isso, mas não é global. Assim, é um médico, 3 médicos sócios formaram e construíram uma alocação de mão de obra assim também. Bom, eu acho que provavelmente teve algumas características que eu não entendo muito, mas na hora que você começou a falar, eu já me associei com esses caras lá. O que te trouxe para cá? Bom, eu vim para cá 11 anos atrás, vim fazer um MBA, na verdade. Vim estudar aqui nos Estados Unidos. E daí emendei, né? Do MBA emendei numa vaga full time, né? Lá em Nova York. Por isso que eu falei, passei em outras áreas aqui nos Estados Unidos. Passei um tempo em Nova York, depois fui parar em Atlanta, movimentação de carreira, e agora em Salt Lake City, Utah. Tem família aqui contigo? Tenho. Não estão aqui comigo hoje, né? Mas vieram aqui, minha esposa, vim com 2 filhos do Brasil e tem um que nasceu aqui nos Estados Unidos. Somos 5 agora. Pô, que legal, cara. E o que essa galera toda que tá aqui, por enquanto você não conhecia ninguém, mundo novo pra você? Olha, dos brasileiros não conhecia ninguém, né? Aqui eu vim com o pessoal da minha empresa, a gente tá aqui, eu conheço algumas pessoas já do networking de carreira que eu já encontrei, mas é uma conferência grande, né? Sim. Muita gente nova, conhecendo gente nova, tá sendo muito legal. Que legal. Diz pra mim, se você pudesse mudar alguma regra bem estabelecida de remuneração, vamos falar do mercado americano aqui agora, que é onde você está alocado, o que é que você mudaria para tornar o jogo mais interessante?
Então, acho uma coisa que aqui nos Estados Unidos eu vejo que eles estão bem avançados é essa parte da transparência, né, da remuneração. Só que não é uma coisa padronizada, né? Aqui, como você tem as leis, cada estado define como vai ser, você acaba tendo muita inconsistência. O que acontece é quando você tem uma empresa como a minha, que opera nacionalmente, a gente, por lei, em alguns estados você tem que divulgar, né, a remuneração, e em outros estados não. E fica uma coisa meio confusa. Então a gente, por exemplo, opta por divulgar, independente da lei existir ou não, a gente divulga, mas tem empresas que não divulgam. E aí você fica em um mercado meio difícil de competir, ou até das pessoas terem um benchmark, porque não tem muita transparência ainda. Mas me parece que a gente está bem avançado nisso, mas assim, podia ser melhor. Acho que é engraçado, você parece que dá um passo ou vários passos na direção certa, mas como não tem a consistência, acaba criando um outro problema, que é a inconsistência, né? Então a gente tem que resolver isso. Eu acho que seria um grande diferencial. Cara, que interessante. Qual que é o seu cargo hoje em remuneração? Eu sou diretor sênior de remuneração na empresa. E qual que é o maior desafio agora que está na sua mesa hoje, assim? Olha, hoje em dia o maior desafio nosso é a nossa reestruturação de cargos, né? O mundo está mudando, né? Sempre teve, né? Mas assim, a gente está numa fase que o que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar onde a gente quer chegar. Então a gente está reestruturando vários cargos para adaptar a nova economia e com isso a remuneração tem que fazer sentido. Só que não existe benchmarking de muitas dessas novas funções que a gente está avaliando. Eu também cuido da área de vendas, né, do sales, da compensação do time de vendas, que também a gente está mudando também. Então a gente está avaliando como fazer isso. Então tudo são modificações que, claro, como a remuneração impacta diretamente o nosso pessoal, a gente tem que fazer da forma correta. Então o meu desafio agora é esse, como é que a gente evolui, mantendo competitividade, especialmente na área de comissões, como manter o pessoal motivado e querendo fazer o trabalho, mas com um olho no futuro, né? Então é isso que a gente está trabalhando agora. Quantas pessoas são ao todo, empresa toda? 4.000 pessoas. 4.000? 4.000. O médico que presta serviço, ele está nesses 4.000 que eu te perguntei agora? Não, esses 4.000 são funcionários, trabalham para CHG. Os médicos não são funcionários, a gente contrata eles. É um serviço que você compra desse cara e vocês ganham um percentual em cima disso, né? Exatamente. Quantos médicos alocados vocês têm hoje? Olha, hoje a gente tem... acho que... Boa pergunta, acho que 3, 4 mil médicos no momento, se não me engano. É um volume grande, assim, em qualquer momento, né? E a gente, por ano, aí, claro, você tem... É interessante desse trabalho, tem um nome específico, essa minha indústria, né? Chama-se locum tenens, né? Que é um termo em latim que significa justamente temporário, alocação temporária de médicos, né? Então, o que acontece é que alguns assignments, né, que a gente chama de assignment, o período que ele fez, pode ser de 2, 3 meses, pode ser de 6 meses. Às vezes o mesmo médico vai fazer vários assignments no mesmo ano. Tem várias dinâmicas. Tem o profissional de início de carreira, que está começando e quer ter exposição em vários lugares, né? Tem aquele que está para se aposentar e também não quer estar comprometido a um trabalho assim, fixo. Tem o meio de carreira que quer transicionar de uma coisa mais fixa para uma coisa mais... onde ele tem mais oportunidade de aprender, desenvolver. Então a gente cuida do life cycle, né, que a gente chama do médico, desde o começo de carreira, recém-formado, até a aposentadoria. Para cada um as ofertas e interesses também são diferentes, com né, certeza. Cara? Aqui na América, eu falo América do Norte, os americanos não tem muito problema em falar quanto eles ganham, como é que... Isso é normal, os caras até gostam porque isso mostra um pouco do status e que posição social esse cara tá, né? Com certeza. Eu acho que para não passar uma imagem errada da minha experiência, não é que todo mundo sai falando por aí quanto ganha o tempo todo sem contexto, né? Mas existe muito mais abertura nas conversas de falar de salário e como você falou. Né? E a pessoa quer mostrar que tá indo bem, né? Tem um pouco disso também. E tem o seu lado positivo e negativo, né? Que, claro, às vezes é demais. Por outro lado, é interessante você ter um pouco mais de abertura e ajuda com aquela situação que eu falei da transparência de dados também. And Leo, how much money you make? Olha aí. Mais do que ontem e menos do que amanhã. Pô, todo mundo tá vindo com essa aqui. Estão muito... Cada um tá inventando uma resposta boa. Cara, muito obrigado, cara, você passar aqui no Quinto Dia. Gente, prazer. Se não segue ainda, o Quinto Dia Útil tá no Spotify. A gente tem mais de 220 episódios lá, são 6 anos. A carreira trabalha com isso, com compensação. E você já tem lugar pra jantar hoje à noite, cara? Não? É um convite? É basicamente isso.
Porque aí você pode ir pra essa trupe de brasileiro agora, que vai ser um encontro que poderia ser interessante, hein? Vamos lá. É mesmo? É lógico. Então tá bom, fica por essa redondeza que esses caras vão chegar tudo daqui a pouco, aí você já faz a sua assinatura também. Joia. Te conhecer, muito cara. obrigado. Valeu, Léo. Valeu. Obrigado. Vamos lá, Taverinha, valendo? Herman, e aí, como é que você tá? Tô bem, acho que isso aqui O que tá melhor, o show do AC/DC ou Rewards? Nossa, 25? Aí é pra complicar você. Não, o AC/DC, ele Você é foi no da... AC/DC também, né? Não, ele é da não, geração do Linhares, que é Você foi uns aninhos pra trás. Como é que é Você aquele foi o cara quê? do Green violão? Day? Eu fui Green Day e Linkin Green Park. Day. Tá vendo? Green Day. Uau, cara. O que você acha da nova vocalista do Linkin Park? Achei muito boa. Uhum. Eu não tava muito entrando nessa vibe, porque, putz, não conecta da mesma forma. Uhum. Há tempo não escuto Linkin Park, porque os últimos álbuns do Chester, né? Uhum. Eram muito depressivos, assim, era meio Sim. chato, assim, de ouvir. Então, já tinha parado um pouco, aí, quando eu vi no festival das músicas, eu achei ela ótima, a voz muito boa, a energia do palco também legal. Não é a mesma coisa, né? É outra pessoa, mas muito boa, assim. Iria no outro show tranquilo, assim, gostei. Você é um cara que curte muito, né? Essa vibe de festivais e tal, né? Sim, aí comecei... Eu sempre gostei muito de música, fui quando era adolescente em bastante coisa. Depois parei um tempo, quando já morava no Brasil. Tanto que quando houve show do Linkin Park, do Sistema Fadão, uns 10 anos atrás, não fui, tipo, não tava na vibe de shows. E aí, há um ano atrás, 2 anos, voltei. Nossa, tô curtindo muito. Mas as minhas costas estão... Então tem já a idade, né? Vai pesando, né? Aí tem que levar Tylenol, Logo alguém que vai dizer assim, não, o Linkin Park não é da geração, não é da minha geração, é da geração dele. É, Logo vai ser... E o porquê que eu pensei no AC/DC? Porque vocês ficaram postando tantas coisas que eu falei, cara, o Herman foi até no AC/DC. Eu falei, caraca, mano. Não, lembrei. Você comentou... quando o Linhares postou, você comentou do negócio de gerações. Foi bem isso. Eu falei, achei que era você que tinha. Cara, mas e aí, curtiu o dia hoje? Como é que foi? Qual é a tua leitura? Não, foi ótimo. Assim, a gente começou aquela palestra inicial, a Magna, né? Aquele welcome bem padrão. E aí teve uma mulher, Massey Russell, que ela fez um wrap-up assim, de status da economia estadunidense, que ela impacta claramente globalmente. E foi incrível, assim, o jeito que ela falava, explicava o que é um indicador, o que outras pessoas estão ficando mais ricas, mas um pouco mais velhas, e a inflação e as taxas do Trump. E, assim, ela não utilizou nomes, né? Isso aí. Mas ela falava the administration, como o governo. Mas foi incrível, assim, ela falou, tipo, todo mundo diz que vai ter uma recessão, mas ainda não tem um indicador direto, claro. O desemprego não está nos níveis assim, que a gente achava, então, gente... Calma. Então foi muito bom. Então essa parte foi bem legal, assim, eu curti bastante. Depois eu fui para algumas sessões que eu escolhi com a galera. Umas melhores que outras, como sempre. O quê? Bati em você? Desculpa. Não, tossiu na minha comida. Não tossiu não. Ah, tá. Fica tranquila. É que eu só senti um ventinho aqui, eu já olhei pra cá. Seu cabelo, assim. Aquele cuspidinha, né? Não, ela... não, tranquilo. E aí, acabamos de entrar numa de indicadores de RH e como que você mapeia as pessoas, achei bem legal. Teve uma de equity, que é a pessoa da Roblox, que é aquela plataforma de jogos. Hoje eu comecei a ler como que funciona, né? Sério? Não, É um negócio muito louco, assim, que as pessoas entram e elas desenvolvem jogo e você compra jogo de algum desenvolvedor lá dentro. E aí você gasta umas moedas para comprar, só que a pessoa que recebe as moedas, a pessoa também tá lá. Então no final do dia ela vai gastar as moedas. Então aquela coisa de que parece que o dinheiro está indo, eu ia falar isso, mas o dinheiro está indo tudo para Roblox, assim. Então ela comentou que ela mudou o plano de equity para grants por quarter e com vesting, assim, bem prático mesmo que ela fez. Então foi bem legal. Cara, isso é muito legal que o meu menino joga. E nem sempre você compra o jogo. Todo jogo você brinca à vontade. A questão é que você quer dar um impulso no jogador, você quer dar mais velocidade pra ele. Ou skin, o Ben gosta de futebol, então ele quer a camisa do Real Madrid no meu jogadorzinho. Então você paga pela camisa do Real Madrid. É a vida, né? É a vida. É a vida. É a vida. É a vida. Mas, então foi muito bom. Anteriormente tinha uma sobre... Tinha um nome misleading. Eu achei que ia ser uma coisa e foi outra. É dos termos de remuneração? Não, era sobre estruturas, assim. Como que a estrutura de COE, com especialistas, com BPs, com essas coisas. Mas foi interessante, assim, de boa.
Então, na média, dentro das que não foram tão boas e as muito boas, foi super positivo. E sem contar que esse ano você não tem a pressão de palestrar, né? Nossa, sim, eu tava pensando nisso. Porque você tava tenso, lembra? A gente falou, vamos fazer o bate-papo na segunda? Você falou, melhor não. Sim. Deixa Melhor eu passar depois. primeiro e tal. Porque era, tipo, muito novo pra mim tudo, né? Uhum. Mas hoje tô muito mais tranquilo, aí eu tô passando pelos stands, aí eu vejo, tipo, garrafa, né? Pra pegar garrafa. Falando, já tem um monte. Então, sim, eu tô muito mais tranquilo, tipo, muito mais focado na palestra, né? No negócio. Então, tá sendo uma experiência super boa, assim. Aí, os próximos 2 dias tem muito conteúdo sobre AI, muito mais que o ano passado. Então, isso tá bem legal. Tem ainda assuntos sobre Pay Equity, que é a parte de equidade salarial. Tem menos, mas ainda tem bastante. E acredito que a maioria dos conteúdos, assim, fortemente, estão focados nisso. Então, são agendas interessantes. Tem outro tema forte, que é o well-being. Então, há bastante parte de benefícios, de saúde mental, de saúde geral. Então, vamos ver quais que são melhores. Legal. E vocês chegaram a ir a alguma? Não dá tempo. A gente ficou por aqui. A gente só... Tentando ao máximo aproveitar as conversas aqui, né? Com que vocês conversaram já? Acho que nós tivemos umas 15 conversas, né? 12, Jura? Todas mais curtas, assim. Agora, a gente dessa tá vez, fazendo... ao invés de fazer Tipo episódios esse como a aqui. gente... Isso. A gente faz episódios 5, 10 minutinhos ali. Perfeito. Porque dá a chance de divulgar, botar no Instagram mais rápido, né? Sim, Ter mais pessoas até também. gerar um grande episódio. E é um exercício também, né? Porque tem conversa que a gente, que nem aqui agora, que a gente, se abrir uma cerveja aqui, pronto, né? A gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Aí a gente tem que ficar assim, não, vamos acabar aqui e tal, não sei o quê. E aí a gente solta as últimas perguntas, tipo assim, esse evento e uma palavra até o momento. Pode vir amanhã e corrigir você falando, quero trocar a palavra. Relax, ele tá relax. Ele tá assim, a palavra é enjoy. Eu tô aproveitando tudo. Esse ano eu tô tranquilo. Não sei se é uma palavra, mas talvez existe um sentimento de... que é uma ansiedade num lugar entre o negativo e o positivo. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo back home, né? Que você fala, putz, tem aquele projeto, tem aquela coisa, e a gente tá fora, né? Então, putz, será que a equipe tá fazendo aquela coisa? Será que não? Então, tem isso, né? Que você tem esse negócio. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas boas que você vê sobre ideias que parecem... não óbvias, mas são interessantes. Você, dá pra fazer. Aí você fica, putz, dá pra fazer isso, e dá pra fazer isso, e dá pra fazer isso. E aí você fica... tá, mas quando vou fazer tudo isso? Vou fazer curso. Então tem essa sensação, assim, uma sensação positiva de ver ideias novas e ver novas formas de fazer, mas ao mesmo tempo você gerenciar quando, como, recursos e tal. Então essa ansiedade nesse lugar, assim. Isso do óbvio que você falou é curioso, que é quase como um processo de fazer terapia, né? Porque, tipo, o processo da terapia, o mais valioso não é nem o que a pessoa, a terapeuta vai dizer pra você, né? Mas é o processo de você organizar as ideias e pôr pra fora. E acho que aqui você vai falar assim, nossa, mas é muito óbvio isso. Mas a pessoa, ela organizou pra contar aquela história pra você e ela contou de um jeito que falou assim, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha pensado em como fazer. E aí você encontra um caminho, né? Super. E tem também você tem algumas ideias e você fala, putz, poderia funcionar, mas vamos deixar lá. Aí você vê que alguém traz a ideia e funcionou, né? De certa forma. Você fala, então você dá mais confiança. Né? Fala, então dá pra fazer, não é rocket science, eu não tava maluco, assim, dá pra fazer alguma coisa assim. Então essa sensação também é boa, assim, de pessoas compartilharem, que estamos todos com os mesmos problemas. Todo mundo com é o mesmo problema, as pessoas querem ter um trabalho melhor, querem ganhar mais, construir seu patrimônio, ter uma vida boa, vir para a Disney com seus filhos. Estamos todos indo atrás do mesmo objetivo e a gente trabalhando num lugar em que a gente tem um impacto direto nesse bem-estar, nessa geração de patrimônio, nesse crescimento de carreira das pessoas. Então, é um trabalho desafiante, assim, ele mexe com você da forma que você trabalha. Então, ver que você está num lugar em que estamos todos tentando nosso melhor para isso, é um lugar bom, assim, falar, não, beleza. Pertencimento, né? Legal. Irmã, obrigado. Nada, adorei. Não me esqueço ainda daquele episódio que nós vamos fazer. A gente tava falando de fazer um episódio pra entrevistar ele. É verdade. Lembra? Não, tem esse? Não é esse não. Mas nós temos outro. Mas tem esse, então. Tá devendo 2, então. O outro é agora aquele da mesa, ano passado. Que a gente tava em Cincinnati dizendo qual é a maior merda que você já fez sentado na cadeira. Mas, pô, esse... Não, esse aí foi muito bom. Se tivesse gravado, aquilo lá tinha viralizado, tenho certeza. Não, foi incrível. Não, incrível. Aquela conversa no bar
Então, mas esse permanece porque ele vai acontecer. Vamos fazer. Vai acontecer. Aliás, eu queria que você fosse conhecer nosso escritório lá em Indaiatuba. Não sei como é que é a tua agenda assim, cara, mas... Eu acho que mais para final de junho. Tá. Depois de eu ter voltado, porque eu vou fora e tal, eu vou para Curitiba a primeira semana de junho. Então acho que na última a gente marca. Legal, vamos fazer acontecer. A gente faz um bate-papo lá e a gente faz um outro episódio, Super. É bem legal. Fechou? Pessoal, muito obrigado, muito sucesso, tá muito legal aqui. Realmente adorei, o trabalho da Vera é sempre incrível. O trabalho de vocês está ótimo, então muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Obrigado, valeu. Prazer. Queridos.